Olá, meu nome é Pamela Margarida, eu sou dona da Faço as Contas, uma escola de educação financeira para nanonegócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte. Aqui na História da Dona, vamos fortalecer e inspirar, conhecendo a história de mulheres reais que começaram seus negócios do zero, tomaram posse dos seus títulos de donas e hoje seguem plenas nesse propósito. Hoje nós vamos conhecer melhor a Camila, dona da Rocket Confeitaria, que faz doces de outro mundo, com muita identidade, personalidade e criatividade. A Rocket hoje é uma loja linda, de porta aberta para a rua, localizada em um dos melhores pontos comerciais de BH, mas já passou por muitas etapas nessa vida e a gente vai querer saber como foi essa jornada. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Pamela. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder contar minha história aqui para todas essas donas maravilhosas. Que bom, a gente agradece muito por você ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser uma inspiração. E aí, para começar, Camila, eu queria que você fizesse um resuminho da sua vida mesmo. Antes de ser empreendedora, você cresceu querendo ser o quê? Conta pra gente. Eu cresci querendo ser astronauta, e isso tem muita influência na história da Rocket, né? No próprio nome da marca. Quando eu era pequena, meu sonho era ser astronauta. A maior descoberta da minha vida, assim, foi o sistema solar. Eu achei o máximo. E eu era essa criança, assim, né, muito sonhadora, muito criativa. Eu me dava muito bem nos trabalhos da escola de artes, tudo que envolvia criatividade. Eu sempre me dei muito bem. E minha relação, assim, com a comida também veio desde a infância, porque minha família tem um laço muito forte com a comida. Minha avó era verdureira, minha família é daquelas que sempre tem uma mesa muito farta nos aniversários, nos encontros. Já A pude presenciar e participar, maravilhosos Sim, encontros. sim, muita comida, né? Parece um self-service, Sim, e muito doce. muito doce. A gente sempre teve essa tradição, assim, de nos aniversários, né? Minhas tias sempre prepararam tudo, então eu tenho uma memória muito boa da gente ao redor da mesa, enrolando docinho, aqueles docinhos que vinham numa lata de leite moça, né? Que você abria, vinha o docinho pronto ali, Sim. enrolando bala delícia, fazendo aqueles bolos quadrados, né, no papel alumínio, que hoje é o bolo gelado, que a gente até já teve na loja também. Então, assim, sempre tive essa relação forte com a comida. A cozinha sempre foi meu cômodo favorito da casa. Então, isso vem muito da minha infância também. Então quer dizer que o Rocket vem da vontade de ser astronauta. Sim, rocket Gente, é não foguete. sabia. Que legal, que legal. E acaba que toda a identidade da Rocket traz uma coisinha de astronauta ali, né? Sim, eu aproveitei bem assim desse universo e consegui encaixar isso muito bem com a confeitaria. Então, Rocket, né? O nome Rocket é foguete, e aí Sim. nosso slogan é doces de outro mundo, porque assim, a gente fala que é comprovado que nossos doces são de outro mundo, porque a gente tem vários feedbacks onde a pessoa sem saber que esse é nosso slogan, ela fala: Nossa, eu comi seus doces e assim, seus doces são de outro mundo, é muito gostoso, é muito bonito. Então, assim, tudo casou muito bem, deu muito certo. Que legal, Camila. E aí me fala uma coisa, dessas características que você identifica da sua infância, o que que você acha que foi primordial para você virar a empreendedora que você é hoje? Eu acho que é a teimosia. Eu sempre fui muito teimosa, minha mãe fala muito isso. Sempre fui muito persistente. Eu era aquela criança que assim, mãe, posso fazer isso? Ela não. Por que não? Por quê? Por quê? E ela falava, você não aceita só ouvir não, você fica perguntando por quê. Então Sim. eu acho que foi uma das características principais assim para eu correr atrás desse sonho e persistir nisso e chegar até onde chegamos, né? A minha história começou assim muito por causa de uma dessas minhas características da infância, que era
Assim, eu sempre fui muito autodidata, sabe? Sempre aprendi as coisas muito rápido por conta própria. E quando eu era, assim, pré-adolescente, chegando na adolescência, tava naquela coisa toda da internet, né? O Orkut tinha acabado de começar, e aí tinha os blogs, o Sim. YouTube estava no comecinho também. Então eu sempre gostei de pesquisar muito, ler muito e testar coisas, né? E no meio desse caminho, eu encontrei um blog que era de cupcakes. E aí, esse blog, a escritora dele, né, ela falava sobre a história de cada cupcake que ela estava fazendo, falava um pouquinho sobre as técnicas que ela usava ali e contava uma história sobre por que que aquela receita fazia parte da vida dela, onde ela aprendeu. E Era uma você tinha pessoa, né, quantos anos nessa época, mais ou menos? 15 anos. Nossa, muito nova. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Sim. E eu também tinha uma dificuldade muito grande de me encaixar em algum emprego, que estava naquela época que todos os colegas estavam fazendo menor aprendiz, né? Eu tentava, fazia várias entrevistas e não me encaixava muito bem em nada. E aí, nessa de, né, chegar da escola e ficar ali vendo os blogs, eu encontrei esse blog e comecei a. E foi assim: as portas se abriram para o mundo, sabe? Porque a gente é pobre, né? Vem de família simples, a gente não conhece nada, não tem acesso a essas coisas. Então, quando você tem alguém na internet te contando assim, o que é Red Velvet, de onde essa receita surgiu, como que esse bolo é E feito em você se Nova York, apaixonava por aquelas histórias. me apaixonava. Eu achava assim incrível. E assim, explicando os métodos da confeitaria também, eu vi que assim, era muito além do brigadeiro de panela que eu fazia em casa com um Toddy. Com esse blog eu decidi que eu ia começar a testar essas receitas. E aí ia testando receitas diferentes e começou a ficar aquele tanto de doce dentro de casa. E minha mãe, né, com o espírito de empreendedora dela, minha mãe tem um salão de beleza e ela sempre, né, trabalhou por conta própria, sempre correu atrás. E aí ela falou comigo, né, por que que você não começa a vender na escola? E aí eu também vou levar para o salão, começa a vender lá. E aí assim foi. E ela me deu assim, eu acho que a primeira noção de gestão financeira foi minha mãe que me deu, sabe? Que Porque ela ótimo. falou, ela tá assim, olha, a gente vai fazer essa compra aqui no supermercado, e aí você vai vender, e você vai guardar esse dinheiro que você gastou com essa compra, vai comprar o próximo, e só depois, quando sobrar dinheiro de novo, que você vai ter um dinheiro para você guardar. Então, assim, aquela coisa Maravilhosa. bem básica, assim, aquela precificação, né? Multiplica por 3, bem básico, mas que já foi um começo. E aí eu comecei a vender na escola, ela começou a vender no salão também. Nessa época eu tinha um sonho assim de trabalhar com fotografia, porque Sim. nessa vibe, né, dos blogs e tal, a fotografia era muito presente, estava muito em alta. Então eu decidi que eu ia comprar uma câmera profissional, ia me dedicar a isso. E a venda dos doces foi uma forma de chegar nesse objetivo e foi o que fez eu continuar, assim, eu ser persistente, sabe? Porque até então eu gostava muito de confeitaria, mas eu não me enxergava trabalhando com isso. Eu não me enxergava nunca que essa ia ser minha profissão, ia ser minha renda, né? E aí, Então, nessa época, você já aliou a fotografia? Você mesma começou a tirar as fotos dos cupcakes? sim, depois que eu consegui comprar a câmera, minha mãe me colocou num curso de fotografia, e tudo foi assim, era tudo na base do empréstimo. Ela pagou o curso e eu ia vendendo os cupcakes e pagando ela. Então, assim, os doces sempre estiveram ali, sabe? E os E doces aí, conseguiram, tipo, você conseguiu alcançar coisas concretas com o doce muito rápido, se for olhar, né, Camila? Lógico que coisas pequenas, mas conseguiu. O resultado ali, a câmera, o curso. sim, isso foi uma das coisas assim, que eu acho que mais me motivou, sabe? Você colocar o objetivo e você conseguir chegar até ele e com algo que você fez, né, é muito gratificante. É um negócio que te dá um gás danado. E eu acho que minha história é movida a momentos assim, de tentar fazer e conseguir. E nessa época você ainda era uma menina, estudante, tudo mais. Quando que você acha que você olhou para isso tudo e falou assim, isso aqui é um negócio? Você consegue Acho que identificar? consigo, eu acho que foi.
quando eu fiz minha primeira Páscoa. Eu acho que é um momento de muita confeiteira, assim, o day one de muita confeiteira. É aquele momento depois da primeira Páscoa, quando, né, você faz tudo direito e aí você vê aquele resultado no final da Páscoa, que é a época que a gente consegue fazer, né, uma quantia bem maior, assim, você consegue fazer uma grana que te ajuda no restante do ano todo. Então, eu me lembro até hoje, assim, depois do ensino médio, eu entrei para a faculdade de arquitetura, né, na UFMG, e aí a ideia, assim, era finalizar o curso de arquitetura, trabalhar como arquiteta e um dia abrir uma confeitaria, um restaurante. Só que a história se inverteu no meio do caminho. Eu, apesar de gostar muito do curso, eu não me enxergava ali naquele espaço. Eu comecei a perceber que aquela área não era para mim, não era pro tipo de pessoa que eu era, do lugar que eu vim. Então, eu comecei a realmente me dedicar mais à confeitaria. Aí eu fiz um curso de chocolataria, até com a Renata Penido, maravilhosa. Sim. E esse curso que eu fiz com ela me abriu assim a mente de uma forma que eu fiquei apaixonada pelo mundo da confeitaria e tomei coragem para fazer minha primeira Páscoa. E, né, eu já tinha ali o conhecimento das fichas técnicas, graças a você. Fui uma das primeiras turmas aí da Faça as Contas. Foi mesmo. Então, assim, já fiz uma precificação legal, né? Tinha toda a parte criativa que eu consegui nesses cursos com a Renata. E aí decidi fazer essa primeira Páscoa e foi, assim, uma loucura. Consegui muitos clientes a partir daí. E eu me lembro, assim, eu lembro desse dia fixo na minha cabeça, de quando eu cheguei no final da Páscoa, já tinha pagado todas as contas e tinha, assim, R$ 5.000 na minha mão, em dinheiro, porque na época ainda era tudo muito em dinheiro. E Aham. eu olhei e eu comecei a chorar. O Gabriel, meu namorado, estava comigo nesse dia. E eu falei, olha aqui, fui eu que fiz isso, Ó, você tá vendo esse resultado aqui? tá vendo? E aí, assim, eu acho que esse foi um marco, assim, que eu entendi que dava para viver de confeitaria. Eu entendi que o que eu Sim. estava fazendo era empreender. O Camilo, como você citou, a gente já se conhece há alguns anos, bastante já. Eu acho que faz uns 5 anos já, né? Que você fez o curso da Faça as Contas. Eu acho que tem mais, eu acho que foi em 2016 ou 17. Foi mesmo, realmente, foi 17, foi lá no, realmente, foi 17. Então já faz 6 anos que eu te conheço e tô acompanhando várias mudanças muito grandes. Você deu passos largos, né? Você morava com sua Sim. família em Contagem, você veio para Belo Horizonte com a Rocket, morar com a Rocket. Depois você abriu a loja. Claro que não foi tudo do dia para a noite, mas foram passos grandes. Como é que foi para você? Como é que você se sentia, psicologicamente antes e durante esses passos? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, como eu te falei, né, sempre fui muito teimosa e muito assim, corajosa com as coisas. Aquela questão de assim, não, eu vou fazer e vai dar certo, eu vou conseguir. Nem que eu tenha que trabalhar igual uma louca, virar noites, que era coisa que eu já fazia, né? Então, assim, para resumir esse caminho, porque a história é longa, eu comecei dentro da cozinha da minha mãe. E aí a gente tinha um quartinho da bagunça lá na casa dela, que a gente era como se fosse um porão. E aí eles decidiram, né, quando eu saí da faculdade, não estava cabendo mais dentro da casa dela. Eu decidi reformar esse quartinho e começar a montar minha cozinha ali, ter meu próprio espaço. Nesse período, que foi um ano que eu fiquei nessa cozinha dentro da casa dela, eu comecei a atingir muito o público de BH, comecei a ter muitos clientes em BH. E eu fazia entregas assim, ficava o dia inteiro de carro fazendo entrega. Eu tive o delivery, né, que eu fazia todas as quintas-feiras, que eu rodava todos os bairros de BH. Era Inclusive, assim, eu de Venda pedia. Nova ao Buritis. Sim, muita gente me conheceu nessa época. Foi um público assim, né? Acho que a maior parte dos nossos Rocket Lovers vieram dessa época. E eu comecei a me ver, assim, entregando 5 bolos num fim de semana dentro do carro sozinha. Isso começou a ficar muito complicado para mim. Então, eu decidi dar esse passo de alugar o ateliê no Carlos Prates, que foi uma casa que eu aluguei. A ideia era eu ter um espaço grande para ter a produção, conseguir morar lá dentro e também conseguir dar cursos presenciais.
A ideia inicial era essa, então eu mudei para lá no final de 2020, e lembrando que a gente estava aí no meio da No pandemia, meio né? da pandemia, é. Que foi também um período assim que foi complicado, mas eu consegui um crescimento muito grande, principalmente por causa dessa dedicação ao delivery. E aí, após E mudar essa para o casa Carlos você Prates, chegou a fazer uma pequena reforminha nela. Ela te deu sim, custo ali para você alugar. foram muitos custos, e essa casa também veio com a ideia de que eu teria que ter funcionários, já que teria uma produção maior, um espaço maior. Então foi ali que eu comecei a ter funcionários fixos, né, CLT mesmo, e também aquele grande momento de mudança de MEI para ME, Sim. que foi Que também pode ser um baque, traumático. um pouco traumático. Até hoje me recuperando, né, todos os dias de pagar o boleto do Simples Nacional. Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, nessa casa eu consegui atingir um público ainda maior, porque a gente estava em BH. Comecei a trabalhar de uma forma mais forte, assim, com o iFood. A gente se tornou super restaurante, tinham muitas entregas por dia. A gente tinha aquele espaço na entrada da casa, que era um ateliê, assim, era como se fosse uma lojinha, tinha um sofá, algumas prateleiras com os doces, um freezer. E aí, nesse primeiro momento, eu tinha 2 funcionárias, e depois começou a crescer assim. Eu tive 2 estagiários, uma pessoa no atendimento, e ao mesmo tempo eu morava nessa casa. Então aí começou a entrar um pouco da questão psicológica. Um pouco não, foi muito, foi assim uma Eu faço porrada, ideia. porque eu morava no meu ambiente de trabalho, eu tinha os funcionários no meu ambiente de trabalho. Então, assim, praticamente eu morava na Rocket, não era a Rocket que funcionava na minha casa, era eu que estava morando lá, assim, de favor. E foi uma loucura também, porque foi nesse momento, assim, depois que eu já estava lá, que eu percebi que eu, assim, saí de casa. Eu fui morar sozinha. Então, foi meio que um susto, assim, sabe? Eu estava agindo muito pela empresa, de, vamos fazer isso, abrir o ateliê da Rocket, só que eu fui junto e teve essa mudança na minha vida pessoal também, porque o Gabriel foi junto comigo, então a gente praticamente casou, né? E estava ali vivendo aquela vida E de você não casal. pensou muito nisso, assim, que você estava casando, você foi fazendo. Não, eu não pensei em momento nenhum, Pamela. Eu lembro até hoje, eu comentei isso com o Gabriel outro dia, do dia que a tia dele deu parabéns pra gente. Falou: parabéns que vocês estão indo morar juntos, né? Vocês estão casando. Eu falei: não, eu não tô casando, não. Ele só vai ficar ali comigo, a gente vai ver se vai dar certo a loja ali. Eu, em momento nenhum, eu tava pensando no lado da minha vida pessoal. E quando eu me dei conta, eu estava morando sozinha, eu estava pagando aluguel, porque eu dividia o aluguel com a Rocket, conta de água, de luz, supermercado, tendo aquela rotina, né? De lavar roupa, de arrumar casa, de arrumar comida, arrumar tudo sozinha. Tudo que antes era dividido na casa dos meus pais, né? Eu estava fazendo sozinha, sozinha assim, né? Com o Gabriel, e Uhum. tomando conta da empresa naquele mesmo lugar. Então, virou uma rotina assim de acordar, fechar a porta do meu quarto e era a empresa ali de cara, os funcionários chegando para trabalhar, cliente entrando na loja. Então, começou a pesar muito assim para esse lado psicológico. E foi quando eu comecei até a desenvolver assim minha ansiedade. Eu sempre fui bem ansiosa, mas assim, esse quadro clínico mais sério começou nessa época. E quando Sim, eu me dei conta também que eu tinha que me tornar uma gestora de uma empresa, porque quando você tem funcionários muda tudo, né? O buraco é mais embaixo. Não é aquela coisa de que, se não der certo, não deu. Tem que dar certo. Você tem um salário para pagar, né? Todo dia, você tem um aluguel, você tem todos esses compromissos. Então, assim, aí que eu me dei conta de que eu dei passos grandes bem rápido. E mesmo assim eu continuei dando, né? Porque não demorou muito tempo para eu abrir a loja. Lá no Carlos Prates eu comecei a perceber que a gente tinha uma clientela que queria muito assim viver a experiência da loja. Como a sim. gente já estava ali no Google, né, no Google Maps, as pessoas procuravam por confeitaria, aparecia a gente, e iam assim grupos de pessoas que batiam lá querendo consumir no local, achando que ia ter um cafezinho. E aí começou a ser muito frequente esse tipo de coisa, assim. Tinha gente que chegava e ficava sentado no sofá lá, comendo bolo de pote, conversando com a gente, como se eu estivesse, assim, recebendo uma visita na minha casa. E na verdade vocês não estavam preparados para aquilo. O Não público tava. é uma coisa, inclusive, que essa semana eu fiz um vídeo falando.
que as pessoas têm muita dúvida em relação a quando é a hora certa de abrir a loja para a rua. E nesse vídeo eu brinquei assim: espera a sua demanda gritar, abra a loja. E foi o que aconteceu com a Rocket, né? A demanda Foi o que gritou, aconteceu. a clientela estava pedindo, abra a loja. E por mais que tenha sido rápido o passo que você deu, ele foi com demanda pronta, então o risco era muito menor. Não que não houvesse risco, porque sempre vai haver, né? Mas ele era muito menor, né? Apesar de todos os riscos, né, a questão financeira principalmente, essa demanda que estava ali gritando na minha porta, literalmente que as pessoas chegavam lá e gritavam no portão, chamavam a gente, isso foi o que me deu confiança para dar esse passo. Isso foi o que falou: a gente tem demanda, vai ter gente indo atrás, vai ter gente querendo viver essa experiência da Rocket dentro de uma loja. E eu já tinha buscado por muito conhecimento, sabe? Que um dos meus lemas, assim, é buscar saber o que você não sabe que você não sabe. Então, assim, eu penso sempre que, assim, tem muita coisa que eu preciso saber e eu preciso correr atrás desse conhecimento. Então, eu já tinha entrado para alguns cursos, algumas turmas de gestores, conversado com pessoas, assim, que têm 20 restaurantes, que vivem uma realidade, assim, bem maior que a minha, bem maior que a que eu estava vivendo. E a questão de ter funcionários também me fez correr muito atrás desse conhecimento, me fez querer me tornar uma líder mesmo. Então, assim, eu vi que eu já estava no caminho, sabe? Eu vi que eu já estava, assim, com esse conhecimento que me trouxe essa confiança, né? Porque eu acho que esse conhecimento, ele te dá liberdade. Você começou contando que a Rocket, lá no inicinho, ela veio de um estudo, né, do blog, que o blog que você lia falava principalmente sobre receitas e suas histórias. Então, você, no início, procurou muita informação sobre receita. E aí você acha que agora, no momento em que a Rocket está nos últimos anos até chegar hoje, isso virou, tipo, você estuda menos receita e mais gestão? Eu acredito que, assim, depois que eu consegui, né, formular, assim, o meu cardápio, o tipo de doce que eu queria trabalhar, minhas técnicas, eu ainda estudo um pouco de confeitaria, sim, mas não tanto quanto a parte de gestão, a parte financeira. Eu acho que o primeiro passo, assim, para eu, né, eu deixei um pouco de lado os cursos de confeitaria, os cursos de receita, e comecei a me dedicar mais à gestão quando começaram a surgir os cursos da Faça as Contas. Comecei a entender que eu precisava disso para ter uma liberdade também para tomar as decisões dentro da empresa, para ter um pouco mais de calma também, porque a ansiedade já estava assim a mil, né? Aquela loucura de não saber se ia conseguir pagar todos os boletos. Então eu vi que eu precisava desse conhecimento para ter essa confiança e também para poder lidar melhor com os funcionários, lidar melhor com a gestão, com os processos que eu precisava criar dentro da empresa. Então, eu mergulhei de cabeça assim na questão da gestão financeira, do marketing também, que foi uma das coisas, né, mais importantes assim para o crescimento da empresa. Saber me comunicar com o meu público, saber fazer com que aqueles clientes que eu tinha se tornassem clientes fiéis, se tornassem nossos Rocket Lovers. Então, assim, eu realmente deixei um pouco o mundo das receitas de lado para me dedicar a isso, mas não 100%. Sempre tenho ali meu momentozinho de estudo de confeitaria. Camila, e aí você começou o seu negócio, então, lá do zero, né? E veio fazendo essas mudanças, esses grandes passos, e tudo isso custa dinheiro. Cada vez que muda, desde o caminhão da mudança até toda a reforma do local e tudo mais, tudo isso é dinheiro. Como é que você foi administrando isso, criando esse capital? Como é que foi isso para você? Então, eu sempre tive muito controle, assim, com o dinheiro da empresa. Desde o comecinho, assim, eu sempre tive essa separação, né, do dinheiro pessoal e do dinheiro da empresa. É lógico que no começo você faz umas misturas, porque você ainda não está ganhando muito. Mas, assim, a partir do momento que eu tive esse entendimento de que as coisas precisavam ser organizadas, eu tinha a conta da empresa ali onde eu ia juntando esse capital de giro. E como o custo fixo não era tão alto, né, enquanto eu morava com minha mãe, eu consegui juntar um capital de giro muito bom para poder
ter, assim, um período de tranquilidade, enquanto a gente estava na casa do Carlos Prates. Mas esse jogo virou um pouco quando eu decidi abrir a loja, e aí foi esse, acho que foi o terceiro momento, assim, da Rocket, que é o momento que a gente está agora, que muita coisa mudou. E eu, assim, fui com uma... Apesar de saber, né, que ia ser um grande investimento, sempre acaba sendo mais, né? A gente sempre acaba gastando mais. E no caso de loja, assim, eu gastei 3 vezes mais do que eu estava prevendo. Então, Por causa apesar de de ter, imprevisto na reforma, assim? sim, imprevisto na reforma, coisas que você não imagina que você tem que pagar, assim, desde manutenção de ar-condicionado, uniforme para funcionário, limpeza de caixa d'água, de caixa de esgoto, dedetização, coisas que antes não faziam parte da rotina e passam a fazer parte com muito mais seriedade, né? Porque ter uma loja de porta aberta para a rua não é brincadeira. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, assim, sistema de segurança da loja, os equipamentos, né? Que chega no momento assim da compra e acaba, não encaixou direito, vai ter que ser maior, vai ter que fazer uns ajustes. Então, isso tudo assim foi uma surpresinha, assim, sabe? No montante de dinheiro ali que eu tinha. Então, assim, para abrir a loja, eu fiz um empréstimo Sim. e eu E ainda não como é que foi comecei a isso pagar para esse você, empréstimo. psicologicamente? Decidir fazer o empréstimo. Sinistro, sinistro. Porque mais uma coisa assim que vem da minha família e vem muito da minha mãe é aquele medo de ficar devendo. Minha mãe sempre Aham. falou comigo assim: a única coisa que você tem é seu nome, você não pode sujar seu nome. E ela não tá errada. E assim, apesar de fazer parte da realidade da maioria dos brasileiros, né, ter o nome aí É. no o nome sujo, era o meu maior medo assim, dever alguém. Uhum. E eu me lembro também que quando eu mudei pro ateliê do Carlos Prates, a primeira coisa que ela falou comigo foi: beleza, mas tenha consciência que você vai acordar devendo todos os dias, porque você já vai dever o aluguel. Então não é mais brincadeira. Então, assim, eu sempre tive essa questão com dever dinheiro, que era o meu maior medo, mas decidi fazer o empréstimo porque era a única forma possível que eu ia conseguir montar a loja da forma que eu queria, porque eu também tinha muito isso, assim, eu não queria abrir de qualquer forma, sabe? Que faz parte da minha teimosia também, da minha coragem, assim, para fazer as coisas, eu arrisco mesmo. Então, assim, pegou muito, assim, meu psicológico, saber que eu E é estava bem devendo. importante você falar isso, sabe, Camila? Porque às vezes a pessoa que está trabalhando dentro de casa, ela não, ela fica achando que ela vai juntar muitos mil reais até ela ter o suficiente para abrir a loja completamente com capital próprio. E Sim. é praticamente impossível uma pessoa sair do nada e montar uma loja, né? Ainda mais como a Rocket, que é linda, né? Toda decorada, com equipamento de última geração, tudo. É quase impossível uma pessoa sair do nada e montar isso com capital totalmente próprio. E aí é bem importante também a gente lembrar que é uma prática do mercado pegar empréstimo. Apesar de nossos pais, principalmente a gente que é de baixa renda, os nossos pais, o tempo todo martelar na cabeça da gente, cuidado com o nome, eles estão certo, nome é muito importante mesmo. Pegar empréstimo não quer dizer sujar nome. Pegar empréstimo quer dizer dar um passo para crescer e que você vai conseguir pagar ali de agora em diante. Mas é preciso coragem, né, Camila? Muita coragem, muita coragem. E é isso que você falou, assim, é uma coisa que faz parte da empresa e foi outro conhecimento que eu tive que buscar, assim, para eu ter essa compreensão de que isso fazia parte, de que eu não tinha cometido um erro, porque várias vezes eu me questionei se eu tinha cometido um erro, se eu tinha sido burra, porque eu tenho 25 anos só, né? Então, É assim, muito nova. dever, né, um valor alto em dinheiro foi assim, algo que me fez ficar muito abalada psicologicamente. Então eu tive que buscar entender que as empresas fazem isso, as pessoas fazem isso e que também não vai ser da noite para o dia, porque a gente fica esperando aquele retorno rápido, né? E assim, eu acho que agora que a gente fez um ano de loja no mês de junho,
E eu comecei a me aprofundar mais ainda na parte de gestão da empresa, né? A ter mentorias e consultorias sobre isso, que eu entendi que vai demorar para ter esse retorno, sabe? Que por mais que tenha algum mês ou outro que dê um lucro melhor, esse dinheiro ainda não vai para pagar o empréstimo, esse dinheiro ele tem que juntar ali um capital de giro, porque agora a gente tem, né, um custo muito maior para funcionar, uma responsabilidade muito maior. Eu tenho 6 colaboradoras, então, assim, eu preciso ter É essa uma equipe, tranquilidade no caixa. é uma É uma equipe equipe, tanto. sim, e é uma equipe maravilhosa que eu me orgulho demais. Camila, e quem que você vê como influência para você do início da Rocket ou de agora? Quem são os nomes assim que você hoje coloca como influência? Eu acho que, assim, da confeitaria é muito a Simone Zumi, que é, Sim. assim, minha diva. Eu aprendi muito com a Simone Zumi sobre disciplina. Eu achei que eu ia aprender muito com ela sobre receitas, mas uma das coisas que eu mais aprendi com ela foi sobre disciplina. E que, sem dúvidas, foi o que me ajudou a chegar até aqui também. Ter disciplina, né, de ter cuidado com as contas, ter responsabilidade, vestir o uniforme todos os dias, levantar e trabalhar, independente, né, do seu bom humor, do jeito que você está naquele dia. Então, assim, aprendi muito sobre isso. Eu acho que é uma grande inspiração. Ela me ensinou muito também sobre equipe, sobre liderança, sobre paciência para lidar com pessoas, gerir pessoas. Ela tem uma frase que é: os funcionários são como as estações, eles vêm e vão. Então, assim, aproveita o melhor aí, porque é uma questão complicada quando você começa a ter funcionários, né? Eu acho Ele que não é faz parte da seu, né? realidade. Ele não é seu, e uma coisa que eu acho muito importante falar aqui, porque a maior parte, eu acredito, do seu público são pessoas que estão começando ali no meio, que vão contratar uma primeira pessoa para ajudar, e eu vejo que tem muito medo, medo de compartilhar a receita, medo de ensinar, medo dessa pessoa sair. E assim, isso não pode ser seu diferencial, sua receita não pode ser seu diferencial. E sim, as pessoas vão Vão vir, vão copiar. aprender, vão copiar e vão embora. Isso acontece. Eu aprendi me dar muito bem assim. Eu acho que também a Renata Penido é uma grande inspiração minha. A Renata foi uma das primeiras confeiteiras que eu conheci. Eu conheci ela quando ela vendia doce na UFMG. Ela vendia os brigadeiros gourmet dela. E assim, ela me inspira muito pela parte técnica, sabe? Pela Uhum. parte da busca pelo conhecimento técnico ali, a questão da estética, a questão de, né, se diferenciar pela beleza dos doces também, além da qualidade, né, que a qualidade deve ser o básico assim. Então, e tem muita gente, nós tem muitas mulheres inspiradoras nesse caminho. Eu acho que eu vou ser injusta aqui se eu citar só algumas, mas eu acho que as principais, assim, são as duas. Camila, analisando tudo desde o início, qual que você acha que foi o momento mais difícil da Rocket? Foram tantos dias de luta para alguns dias de glória. Eu acho que o momento mais difícil, assim, para mim como dona, eu acho que foi ali depois de um mês e meio de loja aberta, que foi no ano passado, assim, que eu acho que, assim, esses passos grandes e rápidos que eu dei foram acumulando ali um cansaço e uma falta de descanso, de pausa, de reflexão. Foi tudo muito assim, vamos correr atrás, vamos correr atrás. E depois de um mês e pouquinho de loja, que eu me vi assim, tendo, né, ali eu tinha 5 funcionários, tinha uma rotina de trabalhar todos os dias, eram todos os dias porque a gente abre aos fins de semana, então todos os dias eu trabalhava. E também morei, né, primeira vez que eu estava morando sem a Rocket. Então, minha rotina de dona de casa também ficou um pouco mais difícil, porque antes eu fazia as coisas de casa entre uma encomenda e outra. E nesse momento eu não tinha mais isso. Eu tinha as 2 idas ali, né, com a maior parte das pessoas, e eu estava ansiosa para ter isso. E quando eu tive, eu vi que dava muito trabalho mesmo. Sim. E muito, muito bitolada com essa questão do empréstimo, pensando muito sobre isso. E vários problemas assim que vão surgir no dia a dia. Então, nesse momento, eu fiquei com o psicológico muito abalado.
Eu cheguei a ir para o hospital, eu tive um burnoutzinho ali, eu tive que ir para o hospital tomar medicação, porque eu tive crises muito fortes de ansiedade. E foi esse momento também que assim, né, não foi só ali, esse momento foi assim, até mais ou menos no final do ano passado, no final de 2022, onde eu estive bem mal mesmo, bem mal. E o mais difícil desse momento também é que, apesar de estar bem mal, eu tinha que mostrar que eu estava muito bem para as pessoas. Afinal, você tinha realizado o sonho de toda confeiteira. Sonho de toda confeiteira, a internet, né, ela tem essa coisa de que você não pode ficar só reclamando e mostrando o lado ruim da vida, você tem que mostrar tudo perfeito, você tem que mostrar a loja cheia, você tem que falar que tá dando tudo certo. E essa positividade que eu tinha que ter, assim, quando eu tava lá, né, era uma coisa que me abalava mais ainda, porque eu ia só guardando ainda mais esse sentimento de desespero, de ansiedade, de o que que É eu tipo fiz com a assim, minha eu tô vida. sofrendo, mas vai ter que ser depois das 19. Sim, tô querendo chorar, mas eu vou segurar o choro. Aham. E assim, as pessoas chegavam na loja, e até hoje, mas hoje eu recebo isso bem melhor, com muita mais positividade, mas as pessoas chegavam assim, nossa, ficou linda essa loja, eu já vejo que daqui a um ano você com 3 lojas dessa, e eu, meu Deus, não, eu não quero 3 lojas, Não faça isso comigo. não faça isso comigo. Então, assim, foi um momento muito difícil, e aí, né, eu já fazia terapia, mas aí começou a ser um processo cada vez mais intenso, acompanhamento psiquiátrico, e eu comecei a entender que eu realmente precisava fazer essa nova estrutura funcionar. Eu tinha ali 5 colaboradores, mas eu ainda jogava tudo muito em cima de mim. Então eu precisava aprender a delegar, eu precisava assim ter uma rotina melhor, ter processos, que ainda é um caminho que lá na Rocket a gente está assim investindo muito no conhecimento sobre processos e nas tentativas, né? Inserindo processos na cozinha, no atendimento, na limpeza da loja, porque Isso é as bem coisas importante precisam de falar funcionar. também, porque por mais que você estude e entenda a teoria, o processo é único, né? A É um aplicação do processo na sua loja, ele é só da sua loja. só da minha loja. Cada um tem uma realidade, não tem jeito. E eu comecei a estudar muito essa questão dos processos e a me apaixonar muito por isso. Hoje eu gosto muito de fazer isso. A gente tem várias reuniõezinhas na Rocket sobre o que a gente pode fazer para melhorar os processos, processos de controle de estoque, processos de controle das vendas, os manuais, né? A gente está escrevendo nosso manual do atendimento, que é assim, um dos diferenciais da Rocket assim é o nosso atendimento. Apesar de estar uma loja aqui que fica bem na divisa, né, entre Savassi e Centrão, então tem muita gente que passa na correria, mas tem muita gente que senta para tomar um café também. E a gente busca sempre dar um atendimento diferenciado. A gente sabe o nome assim da maior parte dos nossos clientes. Que A gente tem muito legal. cliente fiel e a gente sabe o nome, a gente sabe a história, a gente sabe quem é vizinho de quem é filho de quem. Então, assim, a gente viu a necessidade, né, principalmente com esse crescimento, que você passa a ter uma rotatividade maior de funcionários, a gente viu que tinha essa necessidade de ter as coisas protocoladas ali, ter tudo escrito, porque não dá para ficar mais, né, esperando, deixando a pessoa se virar ali no dia a dia. E porque esses processos são importantes. É importante que quando o cliente chegue, você fala para ele, seja bem-vindo, você conte um pouco ali da história de cada doce, você saiba apresentar cada doce para o cliente. Então, a gente tem levado isso cada vez mais a sério e tem sido algo que me ajudou muito com a questão psicológica, porque eu sei que a empresa funciona bem sem mim, sabe? Que todo mundo sabe qual é o nosso propósito, qual é o nosso trabalho. Eu Esse também sou feriado assim. mesmo, O meu sim, psicológico, ele é muito apoiado em organização. Eu, sim. assim, se eu tiver feijão cozido na geladeira da minha casa, já é algo que me deixa mais psicologicamente centrada. Assim, organização da minha vida pessoal, da empresa, do financeiro. Se eu tiver protocolo, você falou a palavra muito, muito certa. Protocolo me ajuda a ter menos crise de ansiedade. Sim, totalmente. Eu sou essa pessoa também. Saber que eu tenho as marmitas certinhas de segunda a sábado Já te deixa mais me dá uma tranquila. tranquilidade.
Então, eu tenho muito isso, e eu comecei a aplicar muito isso na Rocket, na minha vida pessoal. E assim, as coisas começaram a fluir muito bem, sabe? Hoje eu posso dizer aqui sem mentira nenhuma, sem querer florear a vida, que eu tô muito bem. Eu Que tô assim ótimo. aprendendo a colhendo os frutos mesmo de todo esse trabalho insano, 10 anos trabalhando com confeitaria insanamente. A gente completou um ano de loja, eu posso dizer que eu tô bem. Eu tenho, né, são muitos dias de luta ainda, mas eu tenho Sim, ali minha flexibilidade de horário. A empresa funciona muito bem sem mim. Eu viajei nesse feriado de 7 de setembro, fiquei 4 dias fora. que E assim, a maravilhoso. primeira vez que eu fiquei fora mesmo, sabe? Sem nem pensar na empresa, ela rodou perfeitamente. Então, Maravilhoso. assim, isso é muito bom, isso é muito gratificante. E que conselho que você daria para empreendedora em geral que está ouvindo a gente e que tem vários sonhos, vários medos, que está ali tentando se inspirar e aprender? Eu acho que, assim, vai parecer clichê, mas eu acho que é a persistência. Você tem que ter persistência, não vai ser do dia para a noite. Eu demorei 10 anos, né, para chegar até aqui e eu ainda quero chegar em lugares ainda maiores. Então, eu sei que vai ser a persistência, a paciência para deixar os resultados virem no tempo deles. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também nesse tempo foi a respeitar o tempo, porque quando você Sim, tem uma loja, né, aberta para a rua assim, eu comecei a entender que não tem marketing que eu faça que vá fazer essa loja ter uma credibilidade. Principalmente quando você tem um público que é tradicional, um público que assim, que sabe que aquela loja vai estar ali todos os dias, ele vai poder comprar o doce ali. Então eu acho que isso só o tempo vai dar, sabe? Só o tempo vai gerar assim essa consistência, essa reputação. essa reputação. Então eu parei de ter esse desespero, porque eu sei que com o tempo, fazendo tudo da forma que a gente está fazendo hoje, tudo corretamente, né? Tomando cuidado com cada passo ali, eu acho que a gente vai criar uma reputação muito boa em Belo Horizonte. Então, assim, eu aprendi a respeitar o tempo. Eu acho que é isso, assim, é a persistência, o tempo e a organização, né? Como falamos aqui agora, se organiza, gata, se organiza, porque não é fácil, não. Faça o planner aí, escreve suas metas, organiza esse financeiro, porque É a vida isso. não é um morango. A vida não é um morango. Camila, eu quero te agradecer muito por essa aula de empreendedorismo que você deu aqui para a gente. Tenho certeza que quem escutou se inspirou e anotou coisa no caderno, que você falou coisas muito técnicas, muito importantes, também coisas muito pessoais. Te agradeço por ter aberto seu coração para a gente. Você é uma menina que eu admiro, não é de hoje, tenho o privilégio de te conhecer pessoalmente. Parabéns. Espero que a Rocket brilhe sempre e eu vou estar sempre sendo cliente, com certeza, que aqui em casa nós somos apaixonados. Marco Antônio, meu menino, ama pão de mel e ele ama o seu pão de mel. Ele sempre fala que o Ai, que o pão de ótimo. mel da Rocket é o melhor. E quem escutou a gente até agora, dê seu carinho lá nas nossas redes sociais. Eu vou marcar a Camila no meu feed para você ir conhecer a Rocket, caso você não conheça. E continue acompanhando o nosso podcast. Até o próximo episódio. Tchau!